abençoe. Obrigado. Amém, querido. Pela igreja, pela essa oportunidade. Mas nós já tivemos aqui a outra vez, né? Já com os irmãos, e a igreja nos acolheu muito bem, graças a Deus. Então nós já estamos em casa. Estamos em casa. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, a gente faz parte do Ministério do Foundation Church. O pastor me convidou aqui para estarmos ministrando essa palavra hoje para vocês, no culto da fé. E como eu gosto de fazer, vocês trouxeram a Bíblia aí? Amém? Vocês trouxeram a Bíblia, então a gente vai folhear bastante ela. Quem não trouxe, tem um aplicativo no celular. Você também vai usar bastante o seu aplicativo no celular. Amém? Algum irmão pode abrir já para mim, já deixar pronto em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Quem achar, levanta a mão e a gente passa para o outro. Hebreus capítulo 12. Já achou? Amém? O próximo pode abrir para mim, por gentileza, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Gosto de participar com a igreja vai participar também da pregação. O outro abre em Efésios capítulo 6. Quem achou pode levantar a mão. Achou já? Amém? E o próximo pode abrir para mim em 2 Timóteo capítulo 2, por gentileza. 2 Timóteo capítulo 2. Do verso 14 em diante. Amém? Mas agora nós vamos começar a dar a entrada no início da palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. A gente poderia ler a palavra. 2 Timóteo capítulo 4. Quem achou diz amém? Amém? Acharam? Os irmãos acharam? 2 Timóteo capítulo 4, do verso 6 ao 8. Diz o seguinte. Aqui na minha está titulado Paulo antevê o seu martírio. Quando a mim já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, o momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, em outras versões, a carreira. Preservei na fé, perseverei na fé. Agora me está conservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, que foi lida e ministrada ao teu povo. Agora, Pai, em teu nome, nós colocamos o nosso coração em tuas mãos, colocamos a nossa vida, a nossa alma diante de ti. Que o Senhor possa, nesse momento, Deus, começar a visitar a cada um de nós. Que o Senhor possa tomar, Senhor, esse lugar em tuas mãos nesse momento, repreendendo tudo aquilo que não provém do teu Espírito sobre nós, e que a nossa vida nesse momento possa ser, Senhor, somente tua, e para a tua glória e honra, e que a nossa mente possa estar cativa ao teu Espírito, que o nosso coração possa ser um coração de terra fértil e boa para a tua palavra, e que ela possa produzir em nós fruto, ao ponto de todos poderem olhar e se alimentar através de nós, e que a tua igreja possa estar preparada para receber a tua palavra nesse momento, em o nome de Jesus. Aleluia e amém. Aqui introduzindo essa palavra no apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo ele começa a falar a Timóteo, essa segunda carta para Timóteo, que ele já sentia em seu coração a morte se aproximando. Ele já sabia o que iria acontecer com ele. O apóstolo Paulo já estava certo de que estava chegando no final da sua vida, da sua carreira. Ele sabia o que iria acontecer com ele, até porque outrora o próprio apóstolo Paulo também aprendia e sabia tudo o que ia acontecer passo a passo com que era preso na mão de Roma. Mas uma coisa mais interessante é que o apóstolo Paulo, em momento algum, ele teve medo. Porque ele tinha o seu coração e a sua vida voltada a Deus. O irmão que abriu para mim, por gentileza, em Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3, pode ler, por favor, para mim? Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor
e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Aleluia! Entenda uma coisa, o próprio apóstolo Paulo, ele não desfaleceu na sua luta. Ele não parou a sua luta. Ele se manteve firme, forte. E o que o mais interessante, isso me chama a atenção, é que infelizmente hoje em dia, muitos, devido aos problemas, a primeira coisa que a pessoa faz é largar Cristo. É parar a sua carreira. E quando a gente lê em 2 Timóteo, que ele fala que ele guardou a sua carreira, quando a gente pensa isso ao ponto profissional, que quem começa numa profissão, ela quer seguir ao alvo. Ela quer subir na sua carreira. Quem começa uma profissão, ela almeja estar sempre no topo. E a carreira de cristã não é de modo desigual. Quando nós começamos a nossa caminhada em Cristo Jesus, nós adquirimos experiência na caminhada com Cristo. E a cada dia, quando o cristão ele adquire conhecimento em Deus, ele vai crescendo, ele vai galgando, ele vai subindo degraus, ele vai ganhando intimidade. Porque o crente que é crente, a cada dia que passa ele tem mais intimidade com Deus. Aleluia. E quando ele tem essa intimidade com Deus, ele sabe para onde Deus leva. E quando ele sabe para onde Deus leva ele não teme aquilo que vai acontecer. Ei, apóstolo Paulo, ele sabia para onde Deus iria levá-lo. Ele sabia que Deus ia fazer com ele. Ele sabia que ainda que se ele descesse a sepultura, o Espírito dele tornaria parte de Deus. Não devemos temer aquele que nos traga o corpo. Porque hoje em dia, meu irmão, nós temos a liberdade de pregar o Evangelho. Mas eu já falei isso na nossa igreja lá. Mas há de se chegar um tempo, pastor, em que muitos clamarão por homens e mulheres de Deus de verdade. Porque os pregadores de YouTube não funcionarão. Pregadores de púlpitos não funcionarão. Mas aqueles que tiverem com a vida no altar, esses sim farão diferença. Entenda uma coisa, pregador de púlpito é qualquer lugar, qualquer um sobe. Mas pregador da palavra e do altar é diferente. Porque você vê a diferença de Deus na vida dele. Você vê a diferença de Deus na vida de Paulo. Ei, levaram Paulo para a prisão. Você acha que aquilo parou Paulo? Você acha que aquilo estagnou a vida de Paulo? O problema pode vir sobre a sua vida, a dificuldade pode vir a acontecer, mas entenda uma coisa, não deixa que isso se ponha à frente do seu Deus. Não deixe que isso pare a caminhada que você tem com Deus, a sua carreira com Deus. Nada pode parar um homem, uma mulher de Deus com um propósito, com a vida com Deus. Entenda uma coisa, a América, ela não é lugar para desviar o homem. A América é um lugar para te fazer crescer em Cristo Jesus. Aleluia. Em graça e glória. O Jesus que está aqui é o Jesus que está no Brasil, que está na Europa, que está em qualquer lugar. Quem muda são seres humanos. Continuando. O irmão que abriu por gentileza para mim, Efésios 6, capítulo 10 ao 17. Pode ler, por favor? Escute a palavra. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai
para apagarmos os dardos do mar. Sem fé tu não resiste ao intento de Satanás contra a tua vida. Sem fé é impossível, cara. Se Deus usa. A coisa mais importante na vida do homem é o homem entender o propósito para o qual ele foi chamado. Quando nós tomamos consciência disso, como o pastor acabou de falar aqui sobre o gadareno, Deus mudou toda uma cidade. Quando Paulo entendeu o propósito de Deus sobre a vida dele, quando derrubou ele do cavalo, ele entendia o que Deus tinha sobre a vida dele e o que Deus queria fazer através dele. Eu faço uma pergunta para mim e para você. Você tem entendido o propósito de Deus sobre a sua vida? Você tem deixado Deus fazer isso com a sua vida? Será que através de você, Deus tem impactado pessoas? Será que através de mim e da sua vida, Deus tem tocado pessoas? Se através dos nossos atos, das nossas palavras, Deus tem transformado pessoas? Porque Paulo, quando ele se deixou ser cheio do Espírito, Paulo começou a impactar as pessoas com a sua vida. Não somente através da palavra, mas das suas atitudes. Porque ele combatia o bom combate, não somente com as suas palavras, mas com o seu próprio corpo. Ele demonstrava aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida dele. Combatia o bom combate. Esse é o primeiro tema que a gente vai começar a conversar. O bom combate, ele se combate diariamente. O bom combate, ele se combate no trabalho. O bom combate, ele se combate no casamento. O bom combate, ele se combate a todo tempo. Porque o bom combate, ele só pode ser combatido quando o soldado está pronto. E nós somos soldados de Cristo. A igreja foi chamada para ser soldado de Cristo. Chegou-se um tempo em que nós, como povo de Deus, temos que tomar as armaduras da fé. Temos que tomar aquilo que Deus nos deu, para que possamos entrar em uma batalha verdadeiramente digna, para que possamos ganhar as almas dos infernos. Porque uma coisa mais importante na vida do crente, entenda isso, é você ser instrumento para salvar vidas do inferno. Crente não veio para aparecer em púlpito. Crente não veio para receber elogios ou tapinhas nas costas. Crente não foi crente para receber título. Mas a vida do crente só é vida de Deus e com Deus quando ele salva e impacta a vida com a sua própria vida. Você quer dar fruto? Toda árvore para produzir fruto, primeiro ela tem que morrer por ela. Porque o fruto não gera fruto se ele não cair na terra e morrer. Morremos para o mundo, mas vivemos para Deus. A igreja tem que entender que o papel principal dela hoje, nesse século, é salvar vidas através do Evangelho, mas do verdadeiro Evangelho. Trazer vidas não quer dizer encher, lotar a igreja. O verdadeiro Evangelho é aquele que transforma. Como o pastor falou aqui, Deus transformou um gadareno, foi suficiente. Mudou a história. Paulo, quando ouviu, mudou a história. O que nós temos feito para mudar a história? O que nós temos feito de verdade, de fato, para mudarmos a história daqueles que nos cercam? Como igreja. Porque esse é o nosso papel. Combater o bom combate. Acabar a nossa carreira. Qual é a carreira da igreja na terra? Fazer DVD ao vivo? Você me desculpa. Eu sou do tempo bem antigo. É fazer live 24 horas por dia? É estar tweetando 24 horas por dia? É estar no Instagram, no Facebook? Mas esquece de visitar o enfermo. Esquece de visitar o irmão que passa necessidade. Esquece de orar por quem está do seu lado. Mas eu estou ao mesmo tempo fazendo live.
qual é o papel da igreja? Qual tem sido a carreira da igreja? O que a igreja tem combatido? Continuamos. Completei a carreira. Atos 20, capítulo 20, versículo 23 ao 24. Aqueles que me conhecem, eu gosto de navegar bastante durante a Bíblia, tá? Para que você possa, não fique irritado com o seu irmão. Atos capítulo 20, do 23 ao 24. Olha o que diz a Bíblia em Atos. Sendo, entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne de prisões e sofrimento que estão preparados para mim. Paulo falando. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valiosa tesouro para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça. Olha aqui, Paulo está falando que ela não me interessa. O Espírito me livrou de algumas coisas, mas eu não me interesso mais com a minha vida ou com o meu corpo, porque eu sei que o ministério que Ele tem a efetuar sobre a minha vida, Ele vai usar o meu corpo. Você não tem que se importar como, onde e quando Deus vai te usar. Mas se importe em ser usado por Ele. Se importe em ser canal dele. Se importe em ser o Filho vivo de Deus na terra. Não importa como, quando, onde, mas se importe em ter essa comunhão com Ele tão grande, que quando você escutar a voz dele, seja somente um minuto, seja somente um canal. Paulo tinha essa sabedoria, que ele era somente um canal através de Deus para os homens. E nós, como igreja hoje, temos que aprender que somos canais. Não somos o principal. Nós não somos o centro da atenção. Nós não somos, como diz no Rio, a última cereja do bolo, a Coca-Cola no deserto. Eu não tenho que estar à frente dele antes que eu diminua e que ele cresça, antes que eu venha subir e ele apareça. Esse é o principal ministério de Paulo, fazer que o nome dele fosse glorificado e não o de Paulo. Só que muitas das vezes tem sido invertido. Foi como o pastor falou, famosos, pregadores famosos. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês: sempre quando eu ministro a palavra, sempre quando eu trago uma palavra, eu não consigo, ainda não me adaptei. Os irmãos podem ver? Folha. Eu não consigo usar tablets. Eu sou bem antiquado, não consigo. Ainda vou na folha. Ainda faço um esboço na folha. E quando eu trago a palavra, quando eu venho ministrar algo para a igreja, eu venho falar sobre Cristo, aquele que salva, cura, liberta e ainda batiza com o Santo Espírito. Eu não tento configurar, fazer... Eu até admiro as pessoas que conseguem trazer histórias e colocar histórias dentro da Bíblia e conseguem dar inúmeros exemplos, mas eu só consigo falar de Bíblia e de Bíblia e de Bíblia. Eu não consigo falar outra coisa a não ser de Bíblia. E eu quero te dizer uma coisa: quando você tem a vida centrada dentro dessa palavra, pastor, que horas eu posso terminar? 9 horas? Mais 10 minutos. Que você tenha, quando você tiver a sua vida centrada dentro dessa palavra, independente de onde você vá, que você combata um bom combate. Independente que você faça ou onde esteja, guarde a sua carreira, guarde aquilo que Deus te deu como ministério, como chamado sobre a sua vida. E persevere na fé. Persevere na fé. Um pouco mais à frente, vou pular agora bastante. Por gentileza, Filipenses capítulo 4. Abra comigo, por favor. Filipenses capítulo 4. Verso 12 ao 13. Olha que engraçado. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, sim ou não? Homem que tinha comunhão com Deus, sim ou não?
Homem que tinha uma ligação contínua, completa com Deus. Mas olha o que acontece com o apóstolo Paulo. Versículo 12. Sei bem o que é passar necessidade. Peraí, apóstolo Paulo passando necessidade? Que isso, pastor? O senhor está passando um aperto com a necessidade. Mas tu não é pastor? Ei, Deus trata cada um de uma maneira diferente. Entende aqui um negócio. O negócio que Deus tinha com Paulo era com Paulo. O negócio que tem comigo é comigo. O negócio que Deus tem contigo é contigo. Mas independente de passando necessidade ou não, estando de carona, mansão ou não, eu tenho comunhão com Deus. Eu não deixo que isso me afaste. Eu não deixo que as lutas me afastem. Eu não deixo que o carro me afaste. Porque o meu negócio é com Ele, não é com a terra. Aleluia. Continuando. Sei bem o que é passar necessidade. Sei bem o que é andar com fartura. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe quando ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece? O problema é que a gente às vezes quer escutar o que a nossa alma quer, o que a minha carne quer. Quando eu falo assim, tudo eu posso naquele que me fortalece, eu posso ter carrão, eu posso ter casarão, eu posso ter mansão. Para. Eu posso não ter nada disso, mas Ele me fortalece. E eu ainda posso ter tudo isso, mas é Ele quem me fortalece. Porque eu posso todas as coisas nele. E o mais interessante é que o apóstolo Paulo, o coração dele, estava focado e voltado, não naquilo que estava ao redor dele, mas era no seu ministério em proclamar o Evangelho. Eu sinto no meu coração quando o apóstolo Paulo falou assim, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe o que era? Eu posso passar fome, mas eu ainda posso pregar o Evangelho. Eu posso passar necessidade, mas eu ainda posso pregar o Evangelho. Eu posso estar preso, mas eu ainda posso pregar o Evangelho. Mas esse sabia combater o bom combate. Esse sabia que a carreira dele estava guardada. Um pouco mais à frente. Vamos agora para 1 Timóteo capítulo 6, por gentileza. 1 Timóteo capítulo 6. Versículo de 6 ao 12. 5 minutos. Versículo 6. Na hora que às vezes eu esqueço. Versículo 6. 1 Timóteo 6, de 6 ao 12. De fato que a piedade, algumas leituras, o amor, acompanhada de alegria espiritual, é a grande fonte de lucro. A minha Bíblia diz lucro, o que diz aqui? De contentamento. A minha diz lucro. Porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui não podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentarmos e vez. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviam da fé e atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Tu, porém, ao homem de Deus, ele falou para Timóteo, homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, o amor, a fé, o amor e a constância e a mansidão. Combata a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual fostes convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Confissão diante de muita gente. Combata o bom combate. Guarde a sua carreira para aquilo que Deus te chamou. E guarde a sua fé. Entenda uma coisa.
Uma das primeiras coisas quando eu e minha esposa nós chegamos aqui na América, que eu escutei, inclusive até de um pastor, foi: chegar crente na América é fácil. Difícil é permanecer crente. Eu acho que ele não sabia o que ele estava falando. Fiel é aquele que nos chamou. Fiel é aquele que nos chamou. Entenda uma coisa: quando você tem uma vida diante de Deus e um coração contrito com Ele, irmão, independe de onde você vá, você é crente. Você é crente. Nada do testemunho. Uma vez a minha esposa trabalhava num salão de cabeleireiro na Tijuca. Lá na Tijuca. Lá na Tijuca. E aí eu ia pegar ela toda noite. Eu trabalhava offshore, quando eu estava em casa, eu ia pegar ela toda noite. E nesse dia eu cheguei e fui pegá-la. E aí fui eu, a Júlia e meus outros 2 filhos, Davi e Daniel. Aí meu irmão Leandro, verão, calor, camisa, bermuda, sandália, brincando com meus filhos, brincando com eles. Fomos entrando no shopping para pegar. Rapaz, daqui a pouco me veio um segurança grande, um armário 3x4. Ele veio na minha direção. Ei, para aí, para aí. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Meu passado está para trás. Agora eu sou uma criatura. Eu com 3 filhos, 3 crianças. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu parei assim: pois não, senhor. Ele falou: chamar de senhor, né? Vai que toma logo no pé do ouvido. Eu falei: então vamos ser educados. Pois não, senhor. Rapaz, ele olhou dentro da minha cara assim e falou assim: tu é crente, não é? Eu disse: sim, senhor. Por que a pergunta? Porque eu também sou. Eu falei: amém, Deus te abençoe. Mas não é por isso que eu vim falar contigo, não. Eu falei: o que foi? Desde quando você entrou na porta, eu estava te olhando. Você com os teus filhos brincando, você não percebeu. Mas existia anjos ao seu lado. Nós não estamos só. A igreja de verdade, ela não está só. O evangelho verdadeiro, ele não morreu. Eu não vim aqui pregar para a sua alma. Eu não vim aqui pregar para que você ganhe dinheiro. Eu vim aqui pregar para que você cada dia mais se converta e aceite Jesus no seu coração e mude a sua vida, a sua postura, o seu caráter. Porque somente assim nós podemos abalar o mundo. E somente assim nós podemos salvar aqueles que têm que ser salvos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas. Eu queria trazer uma palavra muito boa, que falasse bem aos seus ouvidos. Mas não. Eu só falo aquilo que eles me veem quando eu ministro. Às vezes é tudo mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus tem que falar na sua vida. E ele é o mesmo. É o mesmo de Abraão, é o mesmo de Isaac, é o mesmo de Paulo, é o mesmo de Elias. Ele ainda é aquele que ressuscita morto, creia ou não. Ele é que transforma caráter sim, que salva a vida sim, que cura, liberta e batiza com o seu Espírito Santo. Não vim pregar um evangelho que possa saborear os seus ouvidos, mas vim falar aquilo que Deus que eu sei pode fazer na sua vida, como Ele fez na minha. Fica de pé em nome de Jesus. O tempo já se foi. Eu tinha mais coisas, mas o tempo foi curto. Feche os seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Se o pastor assim permite, gostaria de convidar você aqui à frente para poder estar orando sobre a sua vida. Você que precisa aprender a combater, você que precisa aprender a usar as armaduras o qual Deus tem te dar e quer te dar. Você que precisa entender a carreira, ou seja, o chamado que Ele tem para a sua vida. Você que precisa colocar esse chamado em prática, colocar aquilo que Deus tem a fazer na sua vida em prática para que você possa ser canal. Você que está faltando um pouco de fé. E saiba de uma coisa, conversando com a minha esposa na cama esses dias, sobre essa palavra fé, eu me atentei a um simples versículo. E descobri que fé é um dom. Fé é um dom. Você quer ter um pouco mais desse dom, você quer ter esse dom, chamado fé.
a mesma que se for do tamanho de um grão de mostarda, diz a Bíblia, pode não ver um monte de lugar. Glória a Deus. Se está te faltando fé, se o seu combate está difícil, ou se a sua caminhada está parada ou pesada, em nome de Jesus, vem aqui que eu quero orar por você hoje. Somos 16 pessoas, se você não quer orar por mim, fique em paz. Mas eu gostaria de orar por você nessa noite, em nome de Jesus, para que você pudesse ser tocado pelo Espírito de Deus nessa noite, que você pudesse sair daqui transformado por essa palavra, em nome de Jesus. Ninguém, todo mundo em paz? Fique em paz. Eu sei que tem mais gente, mas a gente não pode mostrar. Diz a Bíblia que é pelo meu Espírito. Aleluia. É o Espírito que convence. Aleluia. O irmão Leandro só traz a palavra mensagem. Aleluia. Mas é o Espírito que toca. É o Espírito que faz acontecer. Feche os seus olhos nesse momento. Você que está sentado, estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu também me coloco aqui na frente agora nesse momento. Senhor, te pedindo que a Tua palavra que foi ministrada aqui nessa noite, ela possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ela possa, Senhor, ministrar em nós a cada dia mais agora, e de uma maneira ao qual o Senhor possa nos revelar aquilo que Tu tens guardado, Senhor, para cada um de nós em específico nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece o nosso pé, as nossas mãos, adestra as nossas mãos para a batalha, porque é necessário, Senhor, que nós estejamos prontos para essa batalha. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, toma os Teus filhos em Tuas mãos nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, queremos nos consagrar a Ti nesse momento. Queremos colocar o nosso corpo como oferta agradável a Ti. E que através de nós e através da Tua palavra, nós possamos sair daqui hoje transformados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Possamos sair como os combatentes, aqueles combatentes que sabem guerrear uma boa luta. Aqueles que não lutam contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades desse século. E que a nossa luta ela seja vencida através da oração. Nos ensina a orar, nos ensina a ler a Tua palavra, nos ensina a sermos crentes fiéis e de verdade. Nos ensina a entender a Tua carreira que Tu tens reservada para nós, Pai. O Teu chamado que um dia Tu fizeste a nós, Senhor Jesus. Aviva, Deus. Aviva aquela faísca que um dia brilhou dentro de nós, Senhor. Mas esse Espírito, Deus, Ele não está longe, Ele está perto. Que Ele está ardendo em nosso coração, mas que nós possamos ter coragem de pegar esse chamado e colocá-lo em prática. Reaviva em nós essa ganância, Deus, por Te conhecer, essa vontade de que possa, Senhor, de cada dia mais Te buscar. Esse fogo que não para de queimar em nosso coração, que ele possa queimar agora constantemente para todo sempre. Senhor, que a nossa fé, Pai, que a nossa fé possa estar firmada em Ti a partir de hoje. Que a nossa fé possa estar em Cristo Jesus. Que a nossa fé possa ser, Senhor, como uma rocha inabalável na Tua palavra. Que possamos entender que o Senhor é fiel e justo. E que a obra que o Senhor começou, o Senhor há de acabar. Aleluia! Cumpre em nós o Teu querer, cumpre em nós a Tua palavra, a Tua vontade. Cumpra sobre a Tua igreja, Senhor, aquilo que Tu tens a efetuar. Derrama o Teu Espírito sobre nós, que a nossa palavra, Senhor, não possa voltar vazia, mas que ela possa ser direcionada pelo Teu Espírito, para tocar aqueles que estão ao nosso redor, para tocar os nossos familiares, para tocar aquelas pessoas com quem nós trabalhamos. Nos ensina a ser igreja de verdade. Queremos aprender a ser igreja de verdade com o Senhor.
a combater o teu combate, a guardar a tua carreira que tu tem para nós e perseverarmos na fé em Cristo Jesus, porque sem ela, Senhor, diz a tua palavra que é impossível te agradar. Por isso, cubra-nos com o teu sangue nessa noite. Derrama a tua graça, a tua paz e o teu Espírito sobre nós. Concede-nos uma semana abençoada e que o Senhor possa continuar a falar conosco. Aviva em nós a sede, a vontade da tua palavra. Aviva em nós a sede, a vontade de orarmos e de permanecermos em oração durante todo o dia. Aviva a tua igreja, Senhor. Começa em nós de novo o teu ministério, Pai. Começa em nós de novo a tua palavra. Começa em nós de novo o teu mover, o teu Espírito, e que através de nós a tua palavra possa ser pregada aos quatro cantos dessa terra. Ei, Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos, amém. Envia-nos, Deus, a falar da tua palavra, do teu evangelho. Eis-nos aqui como igreja, como templo, como filhos, como servos e como escravos de Cristo Jesus. Não somente hoje, Pai, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.